formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Bom, primeira palavra que nós vimos foi a palavra do Paulo Freston, a realidade histórica e contemporânea da Igreja Evangélica Brasileira. Eu faço os seguintes destaques para que vocês possam tentar pescar algumas coisas. Primeiro, vamos lá, André. A construção teológica não pode ser solitária. A construção teológica, e eu digo construção teológica na hora que você está preparando o seu sermão. 10 minutos que você levou para preparar, 1 hora, 8 ou 15 horas, o caso de Israel. A construção teológica solitária geralmente se torna estratosférica, é o que o Paul Freston disse, construir teologia a 2 metros acima do chão. Ele foi muito condescendente, foi muito até tranquilo com isso. Eu digo estratosférica, e não consegue, primeiro, formar uma cosmovisão clara, tá? Você vai, que vai sendo alicerçada por aquilo que construiu a igreja, por um salvacionismo e pragmatismo, como eu vou mostrando ao correr disso. Igreja só serve, cristianismo é só igreja, e cristianismo é atividade em igreja. Nós conseguimos reduzir, sintetizar isso, reduzimos demais. Ou a pregação nossa é só para salvação. Então nós precisamos formar uma cosmovisão clara, mais alicerçada na herança histórica. Se autoavaliar em termos de sua dependência da herança histórica e perceber que muitos dos seus paradigmas sacralizados, que se tornaram o eixo da sua construção histórica, estão contaminados pela herança que nós temos na nossa denominação, na nossa história de construção evangélica. Aquilo que dizemos que é sagrado, que é sacro, poderá não ser. Aquilo que dizemos que é missão da igreja, poderá não ser só aquilo, muito mais do que aquilo. Dar conta de entender os cenários do mundo e as tendências para o futuro. Esse é um grande destaque do nosso congresso hoje. Você tem que olhar que você está num mundo além das paredes da sede da sua igreja, não da sua igreja. Jesus não morreu por paredes. Jesus não morreu por lugar, mas por pessoas. Nós precisamos estar indo além dessas paredes. Eu vou complicar mais. Cada membro da igreja é a igreja, é uma parte da igreja, no entorno da vida deles. Isso ficou muito forte nesse congresso. Então, dar conta de entender os cenários do mundo, as tendências para o futuro. Paul Freston trabalhou muito nisso, ainda que afrontado aqui pelo poeta, mas ele trabalhou muito nisso. E nesse caso, se nós não darmos conta de entender os cenários do mundo e as tendências que vão se construindo, nós não vamos conseguir dar respostas concretizáveis à igreja e ao cristão às demandas do mundo. Pregaremos o evangelho estratosférico, uma ética que só pode ser vivida no céu. Uma orientação sexual, identidade de gênero e homofobia. O que estamos falando na igreja sobre isso? Mas também ao decréscimo de água potável no planeta, a manutenção de sistemas escravagistas no mundo, porque não no Brasil, com bolivianos, peruanos e tantos outros. E a igreja passa ao largo disso. Por quê? Porque não fala do plano da salvação, então não interessa. Ter um glossário atualizado para se comunicar com o mundo. A teologia clássica parece-me que perdeu o seu vocabulário e acaba sequestrando de outras áreas do conhecimento humano o vocabulário para poder se expressar. No passado o pastor se formava e ia para um curso de direito, transformava o púlpito em tribuna. Hoje ele vai geralmente fazer um curso de psicologia ou psicanálise e transforma o púlpito num divã. Não sei se vocês perceberam isso. Nós perdemos o nosso vocabulário teológico bíblico. E nós não temos, com ausência de vocabulário, condições de nos comunicarmos com o mundo. Não só falamos no evangeliquez, no igrejês, mas nós não conseguimos tratar dos dilemas do mundo. Tratar das questões do dia a dia. O membro da igreja que tem a maior aula de ética durante a semana, nas telenovelas, no domingo só tem 40 minutos de um sermão. Ele aprende ética na telenovela. Tá? Nós precisamos, então, entender que nós não vamos conseguir, se nós não darmos conta de entender os cenários do mundo e as tendências para o futuro, preparar a igreja para as tendências que estão se construindo no mundo. Muitas dessas tendências foram apresentadas aqui por diversos preletores. Dialogar com os diversos segmentos do mundo,
Nós desenvolvemos uma apologética mais contestatória guerreira, para utilizar uma expressão de Eduardo Hornert, do que dialogal. Isso poderá levar a igreja a ampliar o seu sentido de gueto marginal, triunfalista, sacralizado em contraposição ao mundo manchado de pecado. Então nós estamos precisando rever essas questões. Disto tudo nós podemos concluir que a sociologia vai nos ajudar, mas muito mais do que a sociologia, outras áreas do conhecimento humano poderão nos mostrar outras facetas do mundo, outras facetas das realidades que vivemos, que se constituem então estas outras ciências uma ferramenta útil para o pastor, a pastora, para, enfim, aquele que trabalha no ministério, compreender bem a realidade da vida de hoje e apresentar ao povo solução para os seus dilemas do dia a dia. Paulo também falou no trânsito religioso. Isso levanta a questão da múltipla pertença, o trânsito de pessoas de uma denominação para outra, de uma religião para outra. E levanta a questão da múltipla pertença, a pessoa pertencer a diversos agrupamentos religiosos, e da fragmentação da fidelização. Isso é perceptível em ambientes religiosos, não só evangélicos, mas também da Umbanda, catolicismo e espiritismo. E há uma migração de pessoas que vão procurar exatamente encontrar o Deus que mais lhe ofereça a compensação pelo menor custo. A escolha parece-me então que saiu do âmbito do ideológico público orgânico para o privado. Eu não escolho mais Deus porque vou dar sentido à minha vida sendo leal a Deus. Eu quero saber que Deus vai contribuir para o meu projeto de vida pessoal. É a minha satisfação de bem-estar pessoal. Daí a múltipla pertença. As pessoas hoje não querem um Deus que manda, elas querem mandar no Deus para que Ele sirva a própria vida delas. Isso pode ser mais resultado de uma religião de mercado. Devemos estar muito atentos a esse detalhe. Não devemos baratear a nossa mensagem. Um dia um pastor muito famoso no Brasil, já com uma grande experiência de vida, me perguntou: Lourenço, por que você explica o crescimento em tal e tal igreja, destas igrejas neopentecostais, etc. E por que nós não crescemos? Bom, existem muitos motivos, sem dúvida muitos motivos, mas eu não me preocuparia com o crescimento delas, nem usaria o crescimento delas como referencial para o nosso crescimento. Vamos lembrar que a porta do céu é estreita, primeiro. Segundo, crescimento quem dá é Deus. Eu devo ter uma vida semelhante a Jesus, ter Jesus como meu espelho e ter exercer os dons que Deus me deu. Essa é a teologia do crescimento da igreja, Efésios capítulo 4, versículos 11 até 16. Se quiserem consultar, a teologia está lá, é só pôr em prática. O que acontece é que nós estamos preocupados em que o crescimento deles é evangélico. Na realidade, a pregação não é evangélica no sentido de que não apresenta Jesus, o Salvador. A porta do céu é estreita. Eu desafio os meus alunos a pregarem 2 versículos diferentes e computarem, fazerem uma estatística, porque afinal de contas eles estão aprendendo. Tem que aprender através da experiência. Vocês preguem usando Mateus 11, 28 e 29. Se alguém quiser vir após mim, não, aquele do... Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aponta lá o resultado. Pega um colega, etc., para ajudar você a contar. Depois, num outro domingo, você prega Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que o fulano vai querer se negar a si mesmo hoje? Numa cultura presente de alta exaltação nietzschiana. Percebe? Então o evangelho sempre foi marginal. Nós temos que perceber esse detalhe. Não é conformidade, nós temos que compreender o nosso papel no mundo. Paulo fala que nós vamos ser chamados de loucos, percebe? E hoje somos loucos. Quando você vai discutir homofobia hoje, por exemplo, ou você vai discutir algumas outras questões ligadas, por exemplo, ao abortamento, realmente as posições, muitas vezes, elas são contrárias à própria abordagem do mundo. Quando nós discutimos a identidade de gênero e a opção de sexo, que isso depende da construção da natureza do indivíduo. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem uma cultura em que a verdade e a realidade passa do público para o privado, para o interno, para o subjetivo, cada um estabelece a sua verdade, então cada um vai estabelecer, inclusive, que sexo quer, ou qual identidade de gênero quer.
Percebe? A grande discussão é por que isso foi tirado do CID, do Código Internacional de Doença, se não há uma abordagem científica ainda comprovada de que você pode ter uma identidade de gênero e uma opção sexual. Que o sexo, a sua sexualidade, ela é estabelecida pela sua natureza em si. É claro que essa discussão não abrangeria um hermafrodita, sem dúvida. Como é que vamos discutir isso com o mundo? Se nós até perdemos o vocabulário. Vejam que situação, né? Bom, Paul Freston falou também sobre o futuro da igreja evangélica brasileira, desafios previsíveis e como enfrentá-los. Então ele comentou dizendo que o pastoreio está se preocupando com afazeres e deixando de lado a reflexão sobre o mundo que está passando por baixo dos olhos. Essa foi a minha interpretação. Nós fomos treinados como pastores a fazer coisas. Eu me lembro que na década de 70 havia uma grande discussão, os seminários devem preparar pastores e não teólogos. Talvez aqui ajude a responder a pergunta que aquela pessoa fez. Então, na década de 70, muito pressionados nos seminários a formar práticos do ministério, tipo formar um farmacêutico prático, que sabe dar bem injeção. Ele não entende bem do remédio que ele vai dar. Se mata ou não mata é outro problema. Mas ele entende bem de aplicar uma injeção sem dor e fazer uma asepsia no braço da pessoa, etc. Então, a questão é treinar pessoas para pregar bem, saber usar bem o tempo para gastar as 15 horas de Israel aí, né? Levar a pessoa para fazer uma boa visita no hospitalar, dirigir bem uma sessão, assembleia da igreja, aprender a fazer ata, aprender a pregar prego na parede, a ser zelador, percebe? Mas nós no seminário, em muitos seminários, não ensinamos as pessoas a refletirem, a pensarem. Um pastor líder da denominação nossa chegou para mim e disse, para mim, seminarista que reflete não serve, ele tem que ser meramente um servil, trabalhar, é serviço. Um outro pastor disse assim, eu prefiro manter o meu povo trabalhando que povo que trabalha não dá trabalho. Percebem? Então, é um discurso complicado e difícil, mas ao longo do tempo, as denominações pressionaram aos educadores teológicos a forçarem práticos do ministério, operários do ministério, mas não pessoas que saibam o que estão fazendo. E aqui N ilustrações que vocês podem usar, o martelo que bate no trem, para saber que barulho é, isso eu não vou contar porque vocês já sabem. Então nós precisamos ensinar as pessoas a entenderem o mundo. Não há como compreender o mundo se não estudar teologia, não estudar sociologia, não estudar psicologia, não estudar antropologia e assim por diante. Então é preciso aprender a refletir, saber que chão estamos, percebem? Porque o obreiro vai poder ajudar as suas ovelhas a conseguir compreender esse mundo. Então a cada cerca de 10 anos no Brasil, há inundação por modelos e estratégias de crescimento ou operacionais da igreja. É bom para o mercado editorial. Vender kits, faça a sua igreja funcionar, crescer e decolar. Então, a experiência de um ex-aluno. Estive num congresso, um ex-aluno disse assim, encontrei com ele, poxa fulano, quanto tempo que eu não te encontro? Pois é, eu estou lá na igreja, tá? E quanto tempo você está lá? Não, eu estou há 10 anos lá. Sim, e como é que vai a igreja? Está indo. Eu falei, está indo para onde? Não, está indo. Eu falei, e aí, você está desanimado, rapaz? O que aconteceu? Não foi assim que você saiu do seminário? Não, cara, o negócio de ministério é assim mesmo, viu? Tem aquela parte assim que a gente fica, né, alegre, depois tem aquilo mesmo. Aí eu aprendi o seguinte, que ele foi em diversos congressos desses kits promocionais de fazer a igreja funcionar, e ele disse o seguinte, ele chegava depois de cada congresso, disse, bom, agora vai, agora decola. E aí ele botava em prática tudo que recebeu lá no kit, né, na receitinha de bolo, e depois de 6 meses, geralmente, tudo estava por água abaixo. Ele disse, olha, eu tentei resolver o assunto, e daí que veio meu desânimo. Eu falei, o problema é que eu estou querendo sozinho fazer isso. Eu preciso ter uma coparticipação. E levou, então, a liderança da igreja para um congresso. A igreja investiu, pagou para todo mundo. E ele disse, bom gente, vamos lá, vamos aprender, e depois nós vamos nos reunir, estabelecer uma estratégia juntos, e aí então vamos fazer a igreja decolar. E ele foi. Reuniu todo o povo na volta, vamos marcar reunião para tal dia. Chegou na reunião, sempre reunião de crente tem oração, leitura bíblica, né? Como não era culto, não tinha ofertório. Então, aí tudo bem, ele iniciou o trabalho, a reunião. Bom, o congresso foi isso, os pontos principais esse. Bom, tá bom, então agora, vamos lá. E aí o pessoal fez esse silêncio que vocês fizeram. Falou, mas vamos lá. Sim, pastor, então vamos. Então, vamos lá.
Pois é, pastor, vamos. Mas vamos aonde? Não sei, pastor, nós estamos esperando que você diga para onde a gente vai. Ele disse, olha, Lourenço, eu pensei que eles iam me ajudar, mas não adianta, olha, igreja é isso mesmo, o negócio é culto da quarta-feira, culto de domingo, arruma algumas reuniões no sábado, e vai assim mesmo, não adianta, é assim mesmo, é melhor, tem sustento, acabou. Milhares de igrejas estão assim em nosso país, elas estão vivas porque um dia foram organizadas, fica vergonhoso desorganizar a igreja, porque afinal de contas temos que cumprir aquele versículo bíblico, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, então deixa a igreja desse jeito, né? É como muita gente está viva porque nasceu, não tem coragem de suicidar, então tem que viver mesmo, paciência, né? Então, o foco é nos resultados, sem preocupação com a essência. Os acadêmicos talvez fiquem mais preocupados com a essência, mas a essência e a prática precisam estar juntas. São como dois trilhos de uma ferrovia, onde um acaba, a viagem para. A reflexão exige tempo e disciplina, os resultados são imperceptíveis a curto prazo. Atividade demanda ação, onde os resultados poderão ser logo perceptíveis, mas se não houver essência, não vai adiantar nada. Isso que eu estou fazendo é bíblico? Isso que eu estou fazendo funciona? Sim, funciona, mas não é bíblico. A mensagem, a essência da minha mensagem, para funcionar eu tenho que mudar a essência, atender a demanda, então não dá. Percebem? Nós não temos como negociar desse jeito. Tanto o pastoreio, focado mais na prática, quanto o ensino são dons e devem estar presentes na igreja. Talvez os teólogos acabaram ficando sem voz na igreja e tenham se recolhido no monastério seminário. E os pastores tenham se recolhido na igreja, gueto marginal do mundo. É preciso integração dos dois lados, entre os dois mundos. A teologia se faz na igreja e se faz a partir da igreja. Essa é uma disputa em que os perdedores serão o reino de Deus, a igreja e os crentes. Mas também nós aprendemos na palavra do pastor Freston, do professor Freston, que o cristianismo também é mais do que atividade eclesiástica e pregação. É preciso recuperar a espiritualidade clássica da escuta, ele falou da humildade, do cultivo do interior. Falou da recuperação dos dons, dependência, diversidade e cooperatividade, mencionou muito bem, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Os modelos de igreja tornaram as igrejas operativas, organizadas, corporativas, mas não muito comunidades. Somos hoje muito igrejas organizadas, mas nem sempre podemos dizer se somos ou não comunidade. Mas também aprendemos com ele uma busca de uma cosmovisão cristã para poder dialogar com o mundo e ser agente de transformação social. Palavra presente em outros preletores também. Sem isso, como saber o que poderá ser negociável ou não? Se eu não tenho posição firme da minha fé, como eu vou dialogar num diálogo interconfessional? A busca, então, deve ser de uma cosmovisão que vai exigir reflexão. E aqui entra novamente a discussão de academia e ministério, que não é uma polaridade ou bipolaridade, mas devem estar juntas. Busca por líderes produtivos, mas ele enfatizou muito íntegros, modelos de homens e mulheres, recuperação da ética na agenda temática das igrejas. Eu não sei se citei aqui já, mas quando eu lancei aquele livro do Jeitinho Brasileiro, meu editor, depois de esgotado o livro, ele disse, olha, o seu livro vendeu mais nas livrarias e nos shoppings, e pouco nas livrarias evangélicas e nas igrejas. Pouco. E eu fiquei até hoje sem saber por quê. Será que nós estamos pregando tanto o plano da salvação na igreja que esquecemos da pessoa viver a salvação no mundo? Não sei, pode ser. Bom, depois tivemos o Belo falando, pastor Israel Belo, sobre o mal-estar do protestantismo. E ele então falou das 3 situações que provocam o mal-estar: fim de ideologia, da utopia do humano. Isso indicando a ausência de grandes perguntas, mas também indicando o deslocamento da convergência do público para o privado, do qual já falamos, para o subjetivo. Daqui podemos deduzir a crise dos universais, ou mesmo com Lyotard, o fim das metanarrativas. Não há mais lugar para isso tudo, pois a fonte de verdade deixa de ser heterônoma, via de fora, para partir, ser deslocada de dentro do indivíduo. Você chega na sua igreja e diz, eu sou diácono da igreja, ou eu sou pastor da igreja. Qual a resposta? E daí? Eu sou membro da igreja. Se for pastor, não faça essa pergunta, porque pode vir a seguinte resposta: eu sou membro da igreja e pago o teu salário. Percebem?
As pessoas passaram agora a pensar no seguinte: quem manda? Aqui sou eu, a vontade ou a verdade sou eu que estabeleço. A interpretação é da minha parte, não existe mais um consenso, não existe mais a verdade orgânica que a gente diz na epistemologia. Uma outra questão interessante que Israel levanta é a lista dos 7 mal-estar do protestantismo, pode indicar que o chão da igreja e no ministério não há preocupação com a realidade vivida com o mundo extra-eclesiástico, porque pode também indicar uma polaridade, mundo versus igreja, em que tudo que está fora da igreja não tem interesse, como também pode indicar que fora da salvação não existe preocupação, quem sabe, né? Entre os 7 mal-estar, eu tive que destacar um, porque o espaço não caberia, então eu destaco 4, o mal-estar diante do fim da dependência do Espírito Santo na condução de nossas vidas na igreja, e a prevalência de modelo gerencial de igrejas. Já falei para vocês os kits de modelos de igrejas que tornaram igrejas mais organizadas, mais corporativadas, mas não necessariamente mais comunidade. Geraram ocupacionismo, mas não necessariamente fizeram upgrade na vida existencial dos crentes. Avançando um pouquinho mais, vamos trabalhar agora com a segunda parte da palestra do Israel. Os desafios comuns do reino de Deus, respondendo a alguns desafios. Vamos lá? Vamos passar à frente aí. Nós não implantamos o reino de Deus, mas anunciamos, vivemos os valores do reino. É uma perspectiva da peregrinação, da jornada. E ele fala do já e ainda não, falou. Viver os valores do reino é viver uma vida interina e não nos agarrarmos nas coisas desse tempo, que é o evangelho de consumo. Nós vemos os crentes, o evangelho da prosperidade está muito preso aqui. Isso aqui é vida peregrina. E nós nos prendemos a essa vida peregrina, desenvolvemos um evangelho de consumo, uma vida de consumo, e só falta sair no boletim das igrejas objetos do desejo, ou bênção do desejo, ou coisa do gênero, né? Então nós estamos muito presos a esse mundo. E a grande pergunta que eu lhe faria, fatídica nesse último momento do congresso é: você sabe se vai chegar vivo na sua casa hoje? Você estaria, não vou fazer apelo, tá? Mas é uma pergunta séria. Você estaria preparado para morrer agora e passar para o ainda não, transformando o ainda não em já? Viver eternamente na próxima fase? Percebe? Você vai pegar um avião, da Gol, Varig, seja o que for, né? Você vai de carro. Poderemos passar pela morte. Como eu encaro a morte? Isso determina como eu encaro a vida hoje presente e o quanto eu me pego nas coisas presentes. Entenderam? Então é algo que você tem de pensar também, e Israel nos leva a refletir isso na introdução da sua palavra de hoje. Vamos ao próximo item. Aprender a sermos críticos e autocríticos. E ele falou de nós precisamos de uma endo e extroevangelização. E eu escrevi logo o seguinte: a educação, aí ele me desmanchou, né? Porque desenvolver interesse prático para a educação em nossas igrejas. É curioso você visitar um templo, não uma igreja, porque são pessoas, e você ver a disposição de toda a arquitetura do templo, como é que aquilo foi construído, se há espaço para educação ou não. Primeiro, os templos são construídos como aqui, um fala e o resto segue. Não há. Eu conheci um templo só em São Paulo que havia um círculo, por exemplo, mas havia o púlpito no meio. Você fala, bom, mas e como é que nós vamos fazer? Não sei, estou levantando o problema aqui, mas é uma questão interessante, porque como é que nós trabalhamos com a formação, a educação, com a capacitação do membro da igreja, aprender a interpretar a Bíblia, a ler a Bíblia, porque durante a semana ele está desocupado com a Bíblia, ele vai assistir televisão, novela, e lá onde ele vai ter as aulas de vida, de valores e de ética. Faça a conta, quanto tempo ele passa com você na igreja estudando a Bíblia e quanto tempo ele passa desocupado da Bíblia durante a semana, e você vai ver. Nos envolver no labor de uma redefinição do que é ser igreja, num contexto urbano e científico-tecnológico, cada vez mais deixando a visão orientada por um contexto rural. Isso é também focado muito agora recentemente aqui na discussão. Precisamos nos interessar efetivamente pelos diálogos entre os súditos do reino e com os temas do mundo. Vejam que todos os preletores tocaram nisso aqui. É uma caixinha dessa que você está levando para casa, tá? Dialogar com o entorno da sua sede do templo, em torno da sua vida.
Vou fazer a pergunta. Um dia eu preguei na igreja de Israel, ele não estava lá, então eu falei, vou fazer a pergunta, já que ele não está aqui, a Sônia me levou lá, né? E a pergunta foi, se esta igreja saísse daqui, faço para você agora, porque faço para mim sempre. Se este templo, essa sede sair daqui, alguém vai sentir falta? Faço mais uma pergunta. Se você deixar o seu emprego agora, vão sentir falta de você como gente, como um sujeito histórico, que é sal e terra naquele ambiente? É algo porque temos que fazer a pergunta diariamente para nós, né? Nos envolver numa apologia da fé cristã, mostrar que a fé cristã é uma única alternativa. A polícia do Rio de Janeiro já descobriu que para salvar bandido e tirar bandido da bandidagem é o evangelho. Nós ainda não descobrimos isso, mas eles já descobriram. Vamos lá, próximo. E Robson, já e ainda não. O que é o reino de Deus? Vamos lá, avançando. O reino de Deus é um reino cósmico. Deus reina permanentemente sobre todo o universo criado, suas galáxias, suas estrelas. Essa é a terra que é o nosso lar. O reino de Deus está presente no meio de nós pela descida especial do Espírito Santo, derramado sobre o dia do Pentecostes. O reino de Deus está presente na história por meio da igreja, que é assistida pelo Espírito Santo. A igreja não é o reino de Deus, ela não pode ser tida e confundida com a totalidade do reino, nem um fim em si mesma. E aqui nós poderíamos investir um tempo que resolveria a pergunta que foi apresentada. Instituição e igreja. Quando a igreja se torna um fim em si mesma, e o Roger Bastide tem uma discussão muito séria sobre isso, quando ele fala em fogo selvagem, num dos textos dele, e mostra a curva, né, o ciclo em que a igreja, uma religião passa, e geralmente passamos por isso, porque nós perdemos o sentido de nossa missão. Em diversas palestras, a missão é pregar o evangelho, e eu digo que essa palestra, que essa missão é missão fim, mas não é a causa por que pregamos o evangelho. Para mim, cada vez mais está patente que eu tenho que pregar o evangelho por um motivo, que é muito mais do que dar apólice de seguro contra incêndio do inferno para os outros. Pregar o evangelho é pregar para um outro motivo maior, do que dar o céu ou dar perdão de pecado. Isso tudo está incluído na mensagem. Mas não é o motivo principal, é levar a pessoa de volta numa relação cosmológica com Deus e antropológica com Deus, restaurando esse estado de vida original que caiu no Éden, potencialmente primeiro e realmente depois da nossa ressurreição. Então, a missão primeira da igreja, ou teleológica da igreja, é levar-nos todos para vivermos para a alegria e glória de Deus. Uma mensagem contrária, desculpa a redundância, à pós-modernidade, ao terceiro Éden, como nós chamamos. Percebe? Então, tem uma pequena diferença no que eu penso. Eu penso primeiro na teleologia, no fim último, para depois pensar na ação em si da igreja. O reino de Deus existe, é uma realidade. Afirmamos o reino de Deus quando, como cidadãos do reino, deixamos que ele reine mais amplamente em nossas vidas. Robson aqui, ele trabalhou muito bem com essa ideia. O reino de Deus e a igreja são coisas que são diferentes e estão relacionadas. A igreja é agente do reino, mas não é o reino. E o reino de Deus é a ação de Deus também no mundo, e me tem como um dos agentes. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça não é buscar em primeiro lugar o trabalho da igreja. É procurar em primeiro lugar a vontade de Deus para a minha vida ética pessoal, para a minha ética social, relacional e para o meu exercício via os meus dons, via a igreja, para poder exercer esse papel no mundo. E aí nós colocaríamos a igreja no seu devido lugar e resolveríamos talvez o início da resolução da questão de igreja e instituição. 4. O reino de Deus ainda não existe em sua plenitude enquanto o principado das trevas não for total e definitivamente derrotado, mas nós adquirimos os corpos glorificados e assim por diante. Isso mostra claramente que nós precisamos acreditar que Satanás existe, que ele está atuando no mundo, através das estruturas do mundo. E quando eu trabalho com os meus alunos em ética, eu procuro mostrar o seguinte ingrediente, que o ser humano tem uma natureza decaída, e os atos humanos são produtos também dessa natureza, o que não torna a pessoa menos culpada, porque também movidos pela sua decisão. Ao tomarmos decisões, precisamos considerar essa variável que é, digamos, uma constante. O príncipe da paz orou não para que o rei nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Estamos inseridos nesse mundo como embaixadores de Cristo, sal da terra e luz do mundo, e não como óleo que não se mistura com a água, como esponja que absorve tudo que vem pela frente. O reino de Deus é semelhante ao semeador, ao grão de mostarda, ao fermento, ao tesouro oculto, etc.
Depois, então, ele falou sobre a proclamação do reino de Deus, e para nós encerrarmos, aos que nasceram de novo, ele os devolveu como seus mensageiros no mundo, nos devolveu a história. Para nós que trabalhamos com história, isso é fundamental. Eu e você somos agentes históricos de construção desse mundo. Nós precisamos pararmos de ser consumidores da realidade e construtores dessa realidade como sal da terra e luz do mundo. Isso é uma ordem, não é uma sugestão de Deus. E ele falou de viver pela anamnese, visão de história, e não pela amnésia, ignorância da história. A primeira e central tarefa da igreja, aí eu discordei um pouquinho, é o anúncio da proclamação, etc., mas também tem as demais tarefas. Para mim, a primeira e central tarefa da igreja é viver para a glória de Deus, e por isso nós temos de falar de Cristo, anunciar o Evangelho e ensinar, e etc., as demais coisas. Tudo isso integra o conteúdo da missão integral da igreja, mas a missão começa com a evangelização, quando se preocupa persuadir os pecadores, a missão dirigida ao mundo. Tarefa de proclamação ao reino vive uma das suas crises mais graves. Nega-se a autoridade das Escrituras, unicidade de Jesus como Deus, Salvador, unidade da igreja como agência especial do reino, e a grande missão é condenada. Ele falou dos obstáculos ao anúncio do reino, que não estão apenas fora, no que chamamos no mundo, mas dentro da própria igreja. E eu me lembro quando garoto que o mundanismo estava entrando na igreja. E o que era o mundanismo? A saia curta das moças. Os diáconos gostavam de ficar olhando lá para o joelho das moças, né? E aí as moças deram um jeito, abaixaram a saia, mas também abaixaram em cima. E a coisa foi andando. Como é que o mundanismo entra hoje no mundo, na igreja? Pela ideologia, pela maneira de tomarmos decisões, por onde é a fonte da verdade para nós. Percebe? A oração sacerdotal de Jesus enfatiza a unidade. Como ele e o Pai eram um, a igreja deveria ser como eles, uma entre si, para que o mundo creia. Talvez o mundo não está tão crendo porque nós não estamos em unidade. Jesus criou uma só igreja, pretendeu no final se encontrar com uma noiva, não com um harém. Devolvamos o tema do reino de Deus ao centro das preocupações do ensino da igreja. Proclamemos a todos que o reino é chegado e que um dia o rei voltará para consumá-lo. E eu tenho duas transparências para encerrarmos. A próxima é a frase de Francisco de Assis, junto com a frase de Deus para Abraão. Para Abraão, Deus disse: "Sê tu uma bênção." Eu e você poderemos ser ponto de partida para a bênção ou maldição do reino. Senhor, faça-me instrumento da sua paz. Se não houver, onde houver ódio, que eu semeie a paz. Injúria, que eu semeie perdão. Dúvida, fé. Onde houver desespero, esperança. Onde houver trevas, luz. Onde houver tristeza, alegria. Temos de sair desse congresso com essa caixinha aqui, ó, que é a caixinha da frase do nosso histórico Francisco de Assis, associada com a palavra de Deus ali. E eu gostaria de encerrar a minha palavra com uma imagem que nós vamos ter. Antes de você tocar na imagem, veja, é possível tocar uma flauta sozinho? Sem dúvida é possível. Mas será melhor se nós criarmos uma outra maneira de tocar a flauta. Vamos lá, André.
Pois é, vamos tocar flautas sim. Somos de diversas denominações, de diversas igrejas, mas temos o mesmo Evangelho, o mesmo Jesus. Podemos tocar flauta juntos, eu creio que tocaremos melhor. O pastor Richard Sturz vai dar notícias alvissareiras para vocês do próximo congresso. Se preparem! Bom, meus amigos, irmãos, irmãs, estamos a instantes do nosso encerramento, porém antes nós temos algumas colocações finais. Primeiro, nós recebemos notícias da dona Patrícia Shedd. Ela ontem mesmo à noite foi cirurgiada, foi colocado um stent na uma das artérias dela. Ela passa bem, já voltou para o quarto do hospital, já saiu da UTI, ela está bem, e se tudo correr bem entre hoje e amanhã mesmo, ela deve voltar para o seu lar para o restante da sua convalescência. Amém, graças a Deus. Vamos seguir então orando por ela, pelo Dr. Shedd, e dando graças a Deus por essa notícia. Eu gostaria, antes de encerrarmos, agradecer em nome da editora e em nome meu particular a cada um dos nossos preleitores que estiveram não apenas aqui na frente, no plenário, mas todos também que ministraram nos vários seminários, pela sua presença, pela sua vida. Nós fomos abençoados pelas suas vidas, pelas suas colocações, e foi bastante óbvio para cada um de nós que são homens de Deus, imbuídos pelo Espírito Santo, e nós somos agradecidos e gratos pela sua participação aqui conosco. Que Deus continue a usá-los e abençoá-los nos seus ministérios, nas suas vidas familiares, enfim, em tudo que são e representam para nós e para esse nosso país. Queremos também agradecer o Marcos Cunha pela sua participação conosco novamente. Como disse no começo, virou tradição, né, Marcos? Ficamos muito felizes com a sua presença aqui conosco sempre. Obrigado pelo seu empenho aqui. Bem como também a equipe da Livestream, que também fez de tudo para estar desenvolvendo a parte de áudio e vídeo. Muito obrigado pelos seus esforços, e todos podem, como já ouviram várias vezes, levar embora para casa exemplares de tudo que aconteceu nesses dias junto com eles. E por fim, eu quero agradecer a equipe da Vida Nova, que esteve por detrás, nos bastidores, aqueles que estiveram ali embaixo, a nossa equipe de vendas ali na livraria, a Larissa, como já foi mencionada várias vezes, e os demais que não apareceram, mas contribuíram. E por final, nós gostaríamos então de deixar ou sair do 6º Congresso já dando-lhes notícias do 7º Congresso Brasileiro de Teologia Vida Nova. Esse congresso acontecerá em março ou abril de 2010. Alguns estão pensando, mas o que aconteceu com 2009? Um dos preletores que nós temos convidado, que estará conosco, confirmado já naquela data de 2010, é o Dr. René Padilha. E por causa da agenda cheia dele, nós não conseguimos conciliar a data para ele estar junto conosco no ano que vem. Então nós estaremos retornando para o 7º Congresso no ano de 2010. Agora não se assustem, porque passa num piscar de olhos. Ontem mesmo estivemos aqui para o 5º Congresso, já estamos de volta. Esse tempo passará com bastante rapidez. O nosso tema para, então, o 7º Congresso será em torno da missão integral da igreja. Os irmãos já estejam, então, atentos para os seus e-mails, pois em tempo hábil estaremos mandando maiores informações, inclusive com o tema já desenvolvido, com outros palestrantes que estarão junto conosco na ocasião, para aqueles que
ou mudarem de e-mail e não comunicarem para nós, ou por qualquer outro motivo, também estaremos colocando essas informações no nosso site. Os irmãos poderão ver isto em breve, quando nós tivermos tudo já definido. Estamos desde já trabalhando para isto e pedimos desde já que os irmãos estejam orando junto conosco para o 7º Congresso. Nós abrimos o nosso tempo aqui com oração, nós temos tido vários momentos de oração e pedimos então a continuidade da participação dos irmãos em oração conosco para o Congresso de 2010. Vamos então agora fazer justamente isso, vamos colocar-nos de pé e vamos encerrar então esse congresso com uma oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas oportunidades, por tudo que nós ouvimos, por toda a reflexão que foi nos oferecida e que agora nós podemos levar de volta para os nossos lares, para os nossos ministérios e quem sabe assim sermos usados ainda mais por Deus. Curvemos as nossas cabeças. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia demonstrada a Dona Patrícia Shed. Obrigado, Pai, pela boa notícia que acaba de receber, que ela está passando bem após uma boa cirurgia. Coloca, Senhor, a sua mão sobre o seu corpo, restabelece a sua saúde inteiramente. Obrigado, Senhor, porque ela pode voltar logo em breve para o seu lar, onde ela receberá todo o cuidado e carinho da sua família. Senhor, nós somos gratos por esses momentos que passamos juntos nesses últimos dias. Por cada palestrante que nos trouxe, Senhor, insights novos ou diferentes, de maneira, Senhor, que nós possamos nos fortalecer, sermos desafiados a pensar, quem sabe, de maneiras mais abrangentes ou diferentes a respeito do seu reino, e sermos mais eficientes e eficazes no seu trabalho e no seu reino. Pai, agora despede a cada um de nós com o almoço e nos leva, Senhor, de volta para também os nossos lares, os que já foram pela manhã, leva cada um de nós em segurança, em proteção, e por isso nós te damos toda a honra e a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vão em paz, que Deus abençoe. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche